Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Bom, para darmos um stop à destruição do mundo, eu entendo que nós tenhamos que ter um trabalho também de restauração de um mundo que já está tão machucado, tão ferido, tão destruído, né? Com doenças, catástrofes, guerras, dissensões, pobreza, e nada disso é necessário. Entendam isso, telespectadores. A doença, o mal, não é essencial, ele não é necessário para nada. Ele é a ausência, ele é só a destruição, é só a negação, a privação do bem. Portanto, enquanto a humanidade não entender esse princípio metafísico, que o mal não tem essência por si, ele não tem necessidade de existir, ele só atrapalha as pessoas que querem o bem. É uma privação que nós sofremos. Portanto, o nosso programa traz essa consciência para a humanidade através da ciência. Embora Dr. Kepp tenha conseguido fazer a integração, a unificação dos campos que sempre foram e continuam separados, teologia, filosofia e ciência, ele conseguiu juntar as coisas, porque a verdade ela é uma em todos os campos. O que é verdadeiro para a teologia tem que ser verdadeiro para a filosofia e obrigatoriamente verdadeiro para a ciência, senão não é verdadeiro. Então, essa comparação, essa integração vem nos dar condição de notar que o mundo está realmente fora do trilho. O mundo está realmente invertido e caminhando desabaladamente em direção à autodestruição. Está na hora de darmos um stop. Vamos parar, vamos pensar, vamos enxergar o que essa ciência está nos revelando. Porque senão vai ser tarde demais. E isso não pode acontecer. A questão da ciência é muito assim interessante nesse sentido, que a ciência ela primou pela, vamos dizer, pelo materialismo, né, para estudar tudo conforme existe assim na prática, na matéria. Então, a gente pode, por exemplo, ver a questão da medicina, né? Eu escrevi este livro, A Medicina da Alma, por que motivo? Porque ninguém considerava que a alma tivesse qualquer influência no corpo. Então, para saber o que acontecia, né, na doença, os médicos em geral, as escolas de medicina estudam em geral, e até agora, a questão só orgânica. Então, a medicina não entrou na questão psicológica, porque acha que psicologia é dos psicólogos. E a psicanálise é que trata da vida psíquica, assim, inclusive na questão assim, patológica. Então, as escolas de medicina não entraram nessa questão, vamos dizer, da questão de pensamento, questão de emoção, quer dizer, as doenças da alma, né,
que causam as perturbações do corpo. Então, quando estuda qualquer doença no corpo, tem que ver a origem. E a origem está onde, né? Eu posso dizer, está na alma. E a alma que tem os pensamentos, as ideias, as emoções. De maneira que, se o médico, né, não entra nessa questão psicológica, ele não faz a verdadeira medicina, não só a medicina, como a odontologia, como a questão da física, como toda a ciência e até a questão teológica. Então, eu gostaria que a doutora Julieta, ela discorresse um pouco sobre, não erros da medicina, mas a ausência desses elementos fundamentais que, inclusive, causam a doença no corpo. O que a doutora Julieta teria a falar? Em relação ao que os senhores acabaram de explicar, eu noto que na medicina falta justamente essa unificação no tratamento do ser humano. Na faculdade, nós somos ensinados a ficar apenas no corpo, né? Observamos como funciona, o que não está funcionando bem, e começamos a tratar com elementos exteriores, com química, com cirurgia, com radiações, mas não somos ensinados a ver o ser humano como um ser energético, espiritual, com uma psique que é a que comanda, né, energeticamente até funcionamento do corpo. Então, essa ausência de um conhecimento integral e, portanto, de um tratamento integral do ser humano, ela é fundamental. E também a questão da interiorização. Quando o ser humano percebe que o maior inimigo está no interior, ele se acalma muito e o corpo, como o senhor fala no livro Medicina da Alma, ele passa a funcionar muito melhor. Não apenas cura, mas ele realmente atinge a sua finalidade. Volta a ter contato com o ser primário. Porque, em geral, a medicina, vamos dizer, a parte interna, a medicina não coloca a questão da emoção, por exemplo, da emoção que cria uma emoção assim negativa que cria doença. Quer dizer, o indivíduo que pensa mal dos outros, o indivíduo que ataca os outros, o indivíduo que não aceita ver o bem, porque a definição, vamos dizer, em geral, na sociedade científica, é que o mal é a ausência do bem. O mal não é uma coisa imposta assim pela criação. É simplesmente a ausência do que existe. Então, qualquer pessoa que rejeita considerar essa questão assim como sendo a ausência do bem, que é fundamental, então não consegue, de fato, chegar à causa de doença alguma. Então, gostaria agora que o nosso teólogo fale o que é a ausência na teologia, o que falta na teologia para ser uma teologia completa. Sim, Dr. Kepp, a teologia hoje, as igrejas em geral, ficam muito na questão da doutrina, da dogmática. Não há uma visão integral, a necessidade de unir a teologia às demais ciências. Um segundo problema também é a questão da interiorização. Mostrar para as pessoas que muitas vezes a dificuldade dela para com Deus está no seu interior. Nesse sentido, autoconhecimento, terapia, tratar-se.
né? E eu queria aproveitar a oportunidade para falar deste livro, Teologia Trilógica, que vai justamente mostrar o que falta, e falta muito hoje a teologia que está por aí nas instituições religiosas. Então, notem essa questão, né? Que a teologia não entrou assim nas questões mais profundas do ser humano. Por exemplo, a questão de filhos de Deus. A gente fala assim, o ser humano, em geral, todo ele, não apenas protestantes, como católicos, como budistas, como todos os indivíduos que têm qualquer orientação, e até os ateus, a gente fala, são filhos de Deus. Todos nós viemos de Deus, vivemos na estrutura divina, né? Na questão assim mental, vivemos numa onda divina de vida e vamos voltar para Deus. Viemos, vivemos e um dia voltaremos para Ele. Agora, gostaria de falar sobre a odontologia, o que a doutora acha assim, de falha na odontologia. A principal falha na odontologia é essa separação, né? Não ver corpo e alma. O ser humano é íntegro, né? É corpo e alma. Então, a principal falha é não considerar a principal causa das doenças bucais e também dos distúrbios, que é sempre emocional, psicológica. Tanto cárie dentária, inflamação da gengiva, piorreia, né, que chamam, mau hálito, bruxismo, candidíase, que é o sapinho, todos têm como principal causa essa parte emocional, a raiva, excesso de medo, inveja, arrogância, que nós não queremos tratar, inconscientizados, e aí domina. E a nossa boca, ela simboliza muito os nossos sentimentos. Então, quando a pessoa é furiosa, muito nervosa, muito tensa, ela forma muitas cáries. E quando a pessoa é equilibrada, ela tem os dentes saudáveis, íntegros. Esse é o primeiro fator. O segundo, que é muito falho, é de não perceber a importância dos dentes naturais, que são superiores aos naturais. Então, a odontologia está muito voltada para os dentes artificiais, desprezando os dentes naturais. O verdadeiro dentista seria conservar os dentes naturais e fazer com que a população mantenha, né, essa obra divina, de muita beleza, saúde, que são os dentes naturais. Eu coloquei um quadro, né, sobre as falhas que existem na odontologia. Isso. Para a Cláudia ler, a primeira ausência, falha da odontologia, qual é? Então, achar que os dentes artificiais são melhores do que os naturais. Então, essa é uma falha até grotesca, né? Que a natureza é imperfeita, que a natureza não fez os dentes assim com perfeição e que tem que pôr artificial. Em segundo lugar, Achar que um implante é melhor do que um dente natural. então, vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão de acordo com isso? Que dente artificial é melhor do que o natural? Vamos dizer, o sorriso piano, né, Dr. Kepp? Parece um teclado de piano. Então, é o que muita gente busca hoje em dia, fazer uma reforma toda na arcada dentária e ficar com um sorriso de piano totalmente artificial. Viu, Cláudia? Em Hollywood, antigamente, eles obrigavam muitos artistas
trocar os dentes naturais por outros artificiais que ficassem assim um sorriso mais bonito, que ficasse assim uma estrutura mais bonita do rosto. Veja o terceiro agora. Achar que precisamos clarear nossos dentes, ficar branquinho, branquinho. Veja, clarear os dentes, né? Então, não precisa um dente de caveira, né? Quando a pessoa clareia seus dentes, parece uma caveira andando. Vocês já notaram isso? Alguém quer falar alguma coisa? Tem dente de caveira? Não, eu acho interessante uma coisa que já falaram aqui em outros programas anteriores que me chamou a atenção, Dr. Kepp, que uma pessoa quando morre, é enterrada e depois exumada lá 100 anos no futuro, os dentes estão intactos. Então quer dizer que o problema da cárie não vem do dente em si, né? Mas vem da atitude da pessoa. Então quando a pessoa morre, ela deixa de atacar os dentes, né? Então os dentes se preservam. Então verdade. Quem ataca o dente é a gente, né? É verdade. Agora, outro detalhe que eu percebo isso, eu não sou odontólogo, mas uma coisa que dá para notar claramente é que se o dente tem nervo, qual é a finalidade de um nervo ali? É sensibilidade. Então, se eu troco um dente natural por um artificial, eu não vou ter sensibilidade na boca, então eu perco completamente a função. Perde o contato, né, com a realidade. Dr. Kepp. Vamos ver em quarto lugar o que eu escrevi. Quer ler, Cláudia? Sim, usar aparelhos em adultos. As pessoas que já têm a arcada toda já acomodada, né, depois de muitos anos, usar aparelhos de correção. Aqui o senhor coloca como um grande erro. Então, é como se o ser humano quisesse substituir o Criador, né? Achando assim que os aparelhos são mais perfeitos, né, do que a estrutura natural. Essa questão, Dr. Kepp, de aparelhos em adultos, nós só indicamos em casos excepcionais com problema funcional, com problema de articulação. Porque aparelhos em adultos causam perda óssea, reabsorção de raiz, problemas de canal, dores de cabeça e outros problemas, porque a pessoa já está acostumada com aquela oclusão, com aquela mordida. Não convém, porque é sempre muito... Esses tratamentos radicais acabam com a saúde dos pacientes. Então, vamos em seguida. Em quinto lugar, achar que o flúor protege contra as cáries. Então, o flúor protege os dentes ou estraga? Eles estragam. O flúor enfraquece os dentes, pode causar fluorose dentária, fluorose óssea. Então, os dentes ficam mais fracos. Essa é uma... Falaram na ciência, mas é uma inverdade. Os dentes mais existentes que existem são os naturais. Achar que obrigatoriamente devemos tirar os dentes do siso. Vocês notam que muitas pessoas acham que o dente do siso é um dente assim... Supérfluo. Fora do natural, né? Que ele é supérfluo. Demais na boca. Então, doutora? Então, eles são naturais e a grande maioria pode ficar normalmente, mesmo que nasçam um pouco tortinhos, coitados, eles nascem tortos porque não há espaço ósseo, por causa do ser humano, da contração, que não cresce, a mandíbula não cresce, a maxila não cresce como deveria. E eles são naturais. Vamos ver agora. Em último lugar, achar que são bactérias que causam as cáries. Então, veja que são bactérias de fora que atacam os dentes e quando faz a radiografia, né, que seriam, vamos dizer, germes que entram nos dentes causando problema e não que a cárie, a própria cárie, vem
de dentro do dente para fora. Então, a própria cárie é uma fraqueza e é um defeito, assim, na estrutura dentária, que qualquer atitude muito negativa ataca o dente e parece que tem bactérias lá. Então, doutor Kepp, o senhor está falando isso, que é uma verdade, e que Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, falava isso antes de Cristo, né? Que a cárie dentária é formada de fluidos nocivos dentro do dente para fora. Ele sabia disso. E agora acham que são bactérias. A nossa boca é repleta de bactérias, elas são nossas amigas, elas fazem parte da nossa natureza humana. Vamos ver agora a questão da física. Nós estudamos essa questão muito lá em Londres, que é o berço do Isaac Newton, né? Que fez praticamente a teoria fundamental da física, mas baseada no movimento externo. Então, a ideia que havia sobre a física é que tudo vem do exterior no sentido de constituição ou de qualquer problema. O César quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, eu acho interessante porque a física ela é uma das ciências mais antigas da humanidade, né? Ela nasceu juntamente com a metafísica e a filosofia na Grécia Antiga, há 2.500 anos atrás, mais ou menos. E ela ganhou assim força com o Aristóteles, né? Que o Aristóteles iniciou uma física materialista, né? Como o senhor, né, Dr. Kepp, explica muito bem. E, posteriormente, ela veio seguindo essa orientação materialista até, mais ou menos, Isaac Newton, Galileu e Isaac Newton, nos séculos 16, 17, né? Então, ela aí assumiu um aspecto de ciência mesmo, né? Uma ciência prática que interferia na natureza. E como que ela foi fundamentada por Isaac Newton? Ela foi fundamentada como se a matéria fosse a origem da realidade. Tudo na natureza é feito por matéria. E aí desenvolveram o conceito de energia baseado na matéria. Então, o que é energia para a física? Energia é matéria em movimento, certo? Matéria em movimento é que é energia. Então, isso é um grande erro, é uma grande inversão. Por que é uma grande inversão? Porque a matéria ela não é a origem de nada, muito menos da energia. A matéria ela é consequência da energia. Então, antes da matéria, existe uma energia cósmica que o Nikola Tesla, né, descobriu e chamou de energia escalar, que é uma energia transcendente, é uma energia que está em todo o universo. Essa energia, através do fenômeno da ressonância, forma a matéria. Então, matéria é isso, energia em ressonância. E a partir daí é que se faz a pluralidade no mundo físico. Então, o maior erro da física foi dar a origem das coisas na matéria. Então, por exemplo, em que sentido que isso é uma inversão? Quando eu quero fazer um veículo de transporte se mover, eu acho que o combustível desse veículo tem que ser matéria. Então eu vou pensar em carvão, vou pensar em gás, vou pensar em gasolina, tudo que é matéria. E pensando assim, eu destruo o mundo material. Essa é que é a consequência, essa é que é a inversão. Quando, na verdade, né, o Dr. Kepp, o senhor desinverte esse conceito, dizendo que se a matéria ela é fruto da energia, então para eu movimentar um automóvel, movimentar um foguete, um avião, eu posso tirar o combustível diretamente da energia do espaço e não da matéria, e assim restituindo uma tecnologia saudável de acordo com a natureza. Então, voltamos a esse assunto no nosso próximo programa. Entre no mundo da consciência. Próton Editora.
Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a Escola de Línguas, que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.